Bom, pessoal, agora a gente vai começar a fazer algumas operações em cima da lista. Tá? Vou tirar aqui o próximo, só voltar aqui, tá? E a gente vai começar a fazer algumas operações, tá? A gente vai começar com a operação de remoção, tá? Porque essa a gente consegue implementar direto aqui no programa, tá? Faz sentido ainda, é mais simples. E aí depois as operações de inclusão a gente já começa a implementar lá no Célula, né? Ou numa segunda classe lista, alguma coisa do tipo, né? Quando a gente for chegando para uma implementação mais definitiva da nossa lista ligada. Por enquanto a gente só está brincando aqui, entendendo como ela funciona, tudo bem? Então, pessoal, vamos começar aqui pensando em como remover um elemento do início da minha lista. Vamos ver? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou criar aqui um método public static remover primeiro. Não, remover primeira célula, né? Vamos manter uma nomenclatura. Então aqui vai ser o meu método remover primeira célula. E aí, o que que eu vou passar como referência? O início da minha lista, tá? No caso, tenho que colocar aqui o tipo de retorno, vai ser void. E vamos lá. Pessoal, como que eu faço para remover a primeira célula da minha lista? Conseguem imaginar aí? Para remover o primeiro elemento, pessoal, basta que eu troque, né, o início da minha lista. Ao invés do início estar na primeira célula, eu passo ele para a segunda célula, né, para a próxima, e assim eu removi o primeiro elemento, tá? Aqui, pessoal, só corrigir um erro aqui a gente tem que retornar, né, a referência para a célula depois que a gente fez a modificação, né? No caso, a gente vai retornar a referência para a nova célula inicial. Então essa função aqui vai ser bem simples. Eu simplesmente vou fazer assim, ó, return início ponto próxima, tá? O que que eu estou dizendo aqui, né? Que agora o início da minha próxima célula passou a ser a segunda célula. Vamos ver isso aqui na prática? Vou fazer assim, ó. A é igual remover primeira célula de A, certo? E aí eu vou mostrar A. Vamos ver qual que é o resultado aqui, tá? Ah, olha, ele mostrou 1, 2, 3, 4 e depois ele mostrou 2, 3, 4, tá? Então, para ficar mais fácil, vamos colocar aqui uma quebra. Acho que é até melhor, de repente, a gente colocar aqui, né, um delimitador aqui para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. System.out println, e eu vou colocar uns tracinhos aqui para a gente saber onde começa e onde termina cada execução. Ó, então aqui, ó, mostrou 1, 2, 3, 4 e depois ele mostrou 2, 3, 4. Então o meu método aqui, remover primeira célula, a única coisa que ele fez, pessoal, foi trocar a referência, né? Eu troquei a referência de A. A deixou de ser essa primeira célula que eu criei aqui, tá? No caso, aliás, criei aqui, e passou a ser essa célula que eu criei aqui, tá? Meio estranho, né? O que aconteceu com A? A sumiu, desapareceu, foi para um limbo? Mais ou menos isso, tá? No caso aqui do Java, tá? Isso é específico da linguagem, tá? O que acontece? Eu peguei e troquei a referência do A. A deixou de ser essa célula aqui e passou a ser essa célula aqui, que é a segunda célula, certo? Tá? Em determinado momento, aí, durante a execução do meu programa, existe lá um mecanismo, né, da linguagem, lá do ambiente de execução do Java, que é o coletor de lixo. Tá? O nome é esse mesmo, é Garbage Collector, coletor de lixo. O que que ele faz? Ele sai olhando a memória. Bom, onde que eu tenho coisas na minha memória? Eu tenho coisas aqui, tá? Isso é uma explicação bem simplista, bem simples. Eu tenho coisas espalhadas na minha memória em todos esses lugares. Bom, e quais as referências que eu tenho para coisas na memória? Né? Quais são as variáveis que estão fazendo referência a essas coisas? Eu tenho essas aqui. Então, ele vê
tudo que está na memória e tudo que está sendo apontado, né, por alguma referência na memória. Tem alguma coisa aqui que eu estou armazenando, mas que não está sendo apontado por ninguém, que não existe mais nenhuma referência para aquilo? Ah, tem essa célula aqui, que era A. Não tem mais nenhuma referência para ela no meu código, né? Não tem mais nenhuma variável, nenhuma propriedade que faça referência para ela. Ah, então ela não está mais sendo usada, eu posso livrar, né, esse pedaço aqui da memória. Eu posso desalocar, né, limpar e armazenar alguma outra coisa aqui, tá? Esse é o mecanismo. Existem outras linguagens, né, em C, por exemplo, quando você está trabalhando com ponteiros, que aí a responsabilidade por fazer essas alocações e desalocações da memória, né, é sua. Você tem que fazer isso manualmente, tá? Em Java aqui, né, e na maioria das linguagens mais dinâmicas, etc., você vai ter algum mecanismo, algum garbage collector para fazer esse tipo de limpeza para você, tá? Então, bem simples aqui a remoção da primeira célula. Agora pense aí, como remover a última célula? Para remover o último elemento, pessoal, já não é tão simples, mas também não tem nenhum bicho de sete cabeças, tá? Vamos criar aí o nosso método remover último elemento? Então a gente vai vir aqui, vai criar um public static. Ele também vai retornar uma célula, né, que vai ser, no caso, a referência para o início da minha lista, tá? E aí eu vou criar aqui o método, remover última célula. Célula início, tá? Então eu passo uma referência para a minha primeira célula. Por quê? Porque eu sempre começo, né, sempre percorro, sempre faço qualquer operação em cima da minha lista, tendo como base a primeira célula, tá? E aí também retorno essa primeira célula, né? Mas eu tenho que remover a última. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, é como achar a última célula, certo? Vamos ver como fazer isso? Não é difícil, a gente já fez, na verdade. A gente já fez isso aqui embaixo, tá? A gente vai fazer de forma bem parecida. Então vamos lá, tá? Não vai dar certo aqui de primeira, já adianto para vocês, mas a gente vai ver isso aqui trabalhando. Então vamos lá, célula atual é igual a início, enquanto atual for, né, diferente de nulo, só que aqui eu não vou exibir, aqui eu vou só modificando, só percorrendo a minha lista. Aí eu faço atual igual atual ponto próximo, certo? O que que vai acontecer aqui, pessoal? Eu vou atualizando o meu célula atual até chegar no final da lista, certo? Né? O mesmo processo que a gente teve aqui, a gente vai andando, 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 e aí vai chegar um momento que atual vai ser nulo, e é porque eu cheguei no final da lista, certo? Mas aí, consegue enxergar o problema aqui? Se eu cheguei no final da lista, pessoal, se eu cheguei no nulo, o que que eu vou remover? Né? Eu passei do ponto onde eu precisava chegar para eu remover. Então, o que eu quero aqui não é chegar no nulo, não é chegar no final exatamente da minha lista. A informação que eu preciso aqui, pessoal, vocês já conseguem antever qual que é? Se não, pensem o seguinte: o que que significa remover o último elemento de uma lista ligada? Remover o último elemento de uma lista ligada, pessoal, ou remover um elemento da minha lista ligada, significa remover a referência que eu tenho para esse elemento, certo? Se eu remover aquela referência, aquele elemento é como se ele não existisse mais. Tudo bem? Bom, e onde está a referência para o último elemento? A referência para o último elemento, pessoal, ela está no penúltimo elemento. Então, não adianta eu ir até o final, no caso aqui eu até passei do último elemento, né? Fui lá para o nulo direto e perder as referências anteriores. Eu tenho que guardar a referência para o penúltimo, tá? Então a gente tem que repensar isso aqui.
Então, como que a gente repensa? Vamos lá, vamos trabalhar aqui de forma iterativa. Bom, se assim eu estou indo até o último elemento, e se ao invés de eu verificar se o atual é diferente de nulo, se eu verificar se o atual ponto próxima é diferente de nulo, o que vai acontecer aqui? Bom, eu vou estar no início, tá pensando aqui na nossa lista com esses 4 elementos. Eu vou estar aqui no primeiro elemento, no elemento com valor 1, e aí eu vou verificar se tem um próxima, tá? No caso vai ter, porque tem o elemento 2. Aí eu vou mudar para o 2. E aí vou até que momento que ele vai parar aqui? Bom, na hora que eu chegar que o atual for o elemento 4, então ele vai parar, porque o elemento 4 não tem um próxima. Bom, aí eu já posso remover? Não, não posso remover, porque eu preciso ter a referência para o penúltimo e não para o último. Ah, então eu posso fazer isso aqui, né? Atual, ponto próximo é diferente de nulo. Será que isso aqui vai dar certo? Será que aqui eu achei o penúltimo elemento? Talvez. Parece que é possível. Vamos ver aqui, tá? Ao invés de mostrar aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui no final e vamos colocar um systemout.println aqui para mostrar quem é o atual depois que esse laço terminar. Fazer assim, ó. O elemento atual é... E aí vamos colocar o valor dele, só para a gente saber se a gente chegou no lugar certo, tá? Vou tirar esse... Não, vamos retornar o início aqui, só para não quebrar o nosso código. Ele estava com erro aqui porque ele esperava um retorno. No caso, a gente vai tirar isso aqui por enquanto. E o que eu vou fazer aqui é mandar remover a última célula. Não vai remover nada por enquanto, tá? Ele só vai percorrer e mostrar aqui, tá? Então eu nem vou me preocupar com esse valor de retorno por enquanto. Vamos ver qual que é o resultado. Quem que ele vai mostrar para mim que é o elemento atual depois que esse laço terminou de ser executado. Vou executar aqui. O elemento atual é 3. Ah, então, ó, esse meu código funcionou. Eu tenho uma referência para o penúltimo elemento. Será que agora eu posso remover o último? Talvez. Vamos fazer essa remoção? Como que eu removo, pessoal? Bom, se o elemento atual é o próximo, aliás, se o elemento atual é o 3 e o elemento que eu quero remover é o 4, então o que eu quero remover é quem está no próximo. Para isso, basta que eu transforme o atual ponto próxima em nulo. Assim eu perdi a referência para esse elemento 4, né? Joguei fora. Certo? Eu substituí a referência por nulo. Será que isso aqui funciona? Vamos ver? Então aqui a gente vai mostrar A e aí vai remover e depois vai mostrar o A. Ah, eu preciso substituir aqui o A, né? Pegar a referência aqui do início e fazer essa substituição, tá? O valor de retorno. Na verdade, nesse caso nem precisaria, mas para ficar mais didático, vamos lá. Vamos ver o resultado disso aqui? Ó, 1, 2, 3, 4. Remover a última célula. 1, 2, 3. Funcionou, certo? Tudo certo com esse código, pessoal? O que vocês acham? Tem algum problema aqui? Temos problemas, sim, tá? Por quê? Eu não estou tratando aqui, pessoal, os casos limite, tá? Quais seriam esses casos limite? Casos onde eu tenho, por exemplo, uma única célula, tá? O que acontece quando eu tenho uma única célula? Vamos ver? Vou tirar aqui, vou comentar todo esse código e vamos ver o resultado aqui. Se eu executar isso só com a primeira célula, vocês vão ver aqui que a gente vai ter uma exceção de ponteiro nulo, uma null pointer exception. Por quê? Porque eu tenho a primeira célula, próxima dessa primeira célula é nulo, tá? Se ela é nulo, ela não tem uma propriedade próxima, tá? Isso aqui que vai acontecer, ó.
Aqui eu vou ter o valor nulo e vou tentar procurar aqui a propriedade próxima desse valor nulo. Isso não existe. Se não existe, né, dá esse erro. Tá? Então eu preciso tratar essas situações limite. Tá? Então, qual é a primeira delas? É essa, né, esse caso, onde eu tenho uma única célula. O que eu tenho que fazer se eu tenho uma única célula, pessoal? Eu tenho que remover essa única célula, certo? Para remover essa única célula, basta que eu substitua, no caso, a referência aqui, né, que eu retorne essa. Se a minha lista, se o meu A é uma célula, a única, né, essa aqui, e eu apaguei ela, o A passa a ser o quê? Passa a ser nulo, certo? Então, se eu tiver uma única célula, eu retorno o valor nulo, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar aqui um if atual ponto próximo for igual a nulo, ou seja, eu só tenho atual, não tenho nada depois dela, né? E atual, nesse caso, é o início. O que eu vou fazer? Eu retorno nulo, tá? Aí essa referência para o A passa a ser nulo e não vai ter nada para mostrar. Apaguei essa única célula. Vamos ver se isso aqui executa corretamente? Ó, então eu tinha 1 e depois eu não tenho nada, mas também não apresentou nenhum erro. Tá? Então aqui eu já matei uma situação limite. Tá? Mas isso aqui também, pessoal, está mostrando para a gente um outro probleminha, tá? Que começa a ficar meio confuso se a gente usar essa lista ligada, né, sempre só com essa referência para célula. Por isso que lá naquele pseudocódigo que a gente viu lá na primeira aula, a gente tinha duas estruturas, uma que era o nó e outra que era a lista, tá? E assim a gente grava ali uma referência para a primeira célula dentro dessa lista e não fica lidando, né, diretamente com essa referência para o início da minha lista. Tudo bem? Certo, pessoal. Olhando assim, pessoal, também, né, a gente tem esse problema com quando a gente tem uma célula, essa situação limite, e com duas células, será que a gente tem algum problema? Às vezes pode parecer que sim, né? Porque a gente está com esse próximo e esse próximo. Vamos então descomentar aqui, né? Pelo menos essas duas linhas aqui para criar essa segunda célula e vamos ver se ele executa corretamente. Vou executar e executa, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho duas células, então próxima existe, ele não é nulo. Aqui, quando eu chegar aqui, o que que acontece, né? Qual que é a confusão nesse caso de duas células? Aqui o meu atual ponto próxima é uma célula existente, então eu já não vou ter null pointer exception aqui, tá? Mas o que vai acontecer é que o próxima dele, isso sim é nulo, tá? Então essa linha aqui, no caso de duas células, ela nunca vai ser executada, certo? Tranquilo. Mas ela nem precisa, porque no caso o nosso atual, né? O atual que a gente quer achar aqui no final do laço é a penúltima célula, tá? E no caso de duas células, a penúltima célula é a primeira, né? A primeira célula. É muito confuso essa coisa de posições, tá? Mas a gente vai lidando, né? E tentando imaginar isso visualmente, fica um pouco mais fácil. Aí eu vou pegar essa primeira célula, vou apagar a referência para a segunda e com isso, né, eu removi a última célula, certo? Bom, galera, para essa aula, eu acho que o conteúdo já é o suficiente para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça, certo? Bom, vocês, vou deixar para vocês por enquanto esse código, né, que a gente desenvolveu aqui, tá? Vocês já viram como fazer a remoção da primeira e da última célula. E vou deixar um desafio aqui, né, um exercício para os meus alunos aí, para a próxima semana, quando a gente começa a trabalhar com outras operações, né, e chegar a uma implementação mais definitiva da lista ligada. Qual que é esse desafio? Remover, né, um elemento por valor ou remover um elemento de qualquer posição, independente de ser a primeira ou a última, tá? Ou seja, eu quero que vocês criem um método, né?
Vamos lá, public. Vou dar já a assinatura desse método para vocês. E aí vocês pensem aí em como implementar. Remover por posição. Esse é o exercício de vocês, implementarem esse método. O que é esse método? Aqui a gente vai passar uma posição, tá? Começando em 0, tá? Vamos lá, já vamos deixar isso aqui. A primeira célula é a posição 0, certo? Isso aqui é uma coisa que a gente já deixa pré-definido. Então, a primeira célula é a posição 0. Aqui você vai passar a referência para a primeira célula e a posição que você quer remover. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar a célula que está nessa posição. Tá? No final das contas, pessoal, é só ir executando esse while aqui, né? E vocês vão ter aqui também uma variável para ir guardando o índice. Então, eu vou para 0, vou para 1, vou para 2, até achar a posição que eu quero. Ou se eu não achar, né? Se, por exemplo, você passou lá a posição 5, mas você só tem 4 células, então você retorna, né? Sem dar erro, mas também sem fazer nada. Tá? Achou a posição que você quer, aí você vai remover o elemento que está naquela posição. Tá? Só que, qual que é o desafio aqui? Para remover o elemento que está na posição X, você precisa manter uma referência para o elemento que está na posição x-1, né? Na posição anterior. Tá? Por quê? Porque você vai pegar esse elemento que está na posição x-1, vai pegar o próximo desse elemento e vai modificar. Ou esse próximo vai virar nulo, né? No caso, seu último elemento, tá? Ou esse próximo vai pular 1. Ao invés do próximo do x-1 apontar para o elemento x, ele vai apontar para o elemento x mais 1, certo? Você vai remover aquela ligação do meio da lista. Tá? Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Ó, tenho aqui essa imagem. O que vocês vão fazer? Vocês vão, por exemplo, nesse caso aqui, vocês vão tirar o elemento 99, então essa setinha aqui que vai do 12 para o 99, ela tem que passar do 12 para o 37. Ah, vocês vão remover o elemento 37, então a setinha que está no 99, do 99 para o 37, ela aponta para o nulo, tá? É isso, pessoal. Assim, é um exercício aí relativamente, acho que é um bom desafio. Vamos colocar dessa forma. Não é muito difícil depois que você entende o funcionamento da lista ligada, mas num primeiro momento eu sei que é meio confuso. Mas tentem fazer, é legal, é um exercício bom, é um quebra-cabeça bacana, tá? E aí na próxima semana a gente vê essa implementação aqui, tá? E continua com as próximas implementações aí da nossa lista ligada.